A ponte estaiada é um tipo de ponte suspensa por cabos de sustentação, preso em uma ou mais mastros no chão tabuleiro da ponte. Em muitas cidades do Brasil podemos encontrar pontes estaiadas. Observe o esquema dessa ponte e, usando uma calculadora, descubra cerca de quantos metros de fio de sustentação foram gastos em cada um dos fios mais longos, indicado pela seta, que eles têm em suas extremidades presa no centro do vão central e no alto dos mastros. Então, a gente tem um esqueminha aí, talvez esteja um pouquinho difícil de vocês visualizarem os valores, mas eu vou comentar com vocês. Então, aqui, ó, a gente tem a ponte, a gente percebe que forma, aqui tem dois triângulos, que quando eu passo esses mastros, que são dois pilares que fazem os mastros, cortam esse triângulo, que já era um triângulo retângulo, corta ao meio e formam dois triângulos retângulos. Do outro lado é a mesma coisa. Essa indicação aqui é o fio, então é este o valor que a gente tem que descobrir, o valor de um deles. Por quê? Logo daqui até aqui, daqui até aqui, vai ser projeções iguais, serão valores e metros. Então, a gente consegue descobrir o tamanho disso. Se a gente perceber aqui, ó, a gente tem um triângulo retângulo, tá? Esses dois lados que formam o meu ângulo reto, essas duas segmentos retos que formam o ângulo reto, são os meus catetos. E esse valor aqui do fio de sustentação é a minha hipotenusa. Então, eu vou usar qual fórmula? Eu vou usar o teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Por que eu vou usar ele? Porque eu tenho dois catetos, eu tenho os valores dos dois catetos e não tenho a minha hipotenusa. Eu vou usar esse, que é o mais simples, é o que eu consigo resolver. Porque, ó, dois aqui é cateto, aqui é cateto. Inverte é minha hipotenusa, tá? Então, eu tenho dois catetos e hipotenusa. Eu tenho o valor dos dois catetos, mas não tenho o valor da minha hipotenusa. Então, a hipotenusa ele colocou como x. Então, quem é a hipotenusa? O A, o que está antes do sinal de igual, o lado maior. Vai ficar x igual cateto. A ordem não vai fazer diferença. Então, um lado aqui é 106, para quem não está enxergando, ao quadrado, por causa da fórmula, e o outro é 103,45 ao quadrado. Aí eu vou resolver 106 ao quadrado, tá? Se vocês fizerem aí na calculadora, vai dar 11.236. 11.236 mais 103,45 ao quadrado vai dar 10.701,90 ou 9,90, ok? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou somar os dois valores. X ao quadrado igual. Somando esses dois valores de 11.236 mais 10.701,90, vai ficar 21.937,90. Essa é a minha potência. Eu vou passar para o outro lado como raiz. De 21.937,90. Então, por isso que eles com o auxílio da calculadora, eu vou tirar essa minha raiz, que vai dar 148,11. Tá? Então, esse cabo de sustentação, deixa eu ver, cabe aqui a unidade de medida.
Então, é um cabo. Não vai ser centímetros quadrados. Deixa eu ver se estava como. Deixa eu ver. Estava em metros, tá? Então, esse cabo de sustentação, ele não é o espaço, então ele é como se fosse uma linha, então ele não vai ser ao quadrado, ele só vai ser metros. Então, ó, metros. Ou para quem achar melhor, x, ou o valor da minha hipotenusa, que é o cabo de sustentação, é aproximadamente 148 metros, tá? Quando eu tirei esses dois números depois da vírgula, eu coloquei esse sinal desse tio aqui, que significa aproximado. Então, o valor do meu cabo, de um cabo de sustentação, é 148 metros, aproximadamente 148 metros. É isso que ele estava pedindo. Mas, por exemplo, se ele falasse assim, olhando para a imagem, quantos metros de cabos ele ia utilizar para a ponte toda? Então, se olhar na ponte toda, tem 4 cabos. Eu descobri o valor de um cabo, a metragem, o tamanho da ponta de um mastro até o centro da minha ponte estanhada. Eu fiz um cabo, mas se eu quisesse saber, se a pergunta fosse qual é a quantidade de cabo total que eu vou usar na ponte, se eu olhar para o desenho, foram 4 cabos. Então, eu teria que multiplicar por 4 para saber o total de cabo que eu ia utilizar. Então, eu tenho que prestar atenção na minha pergunta final. Nesse caso, ele queria saber o tamanho de um cabo só. Mas se ele continuasse, completasse assim, qual é a quantidade total que eu usarei de cabo para fazer esta ponte? Aí eu tinha que multiplicar por 4, porque eu tenho 4 cabos. Andréia, tem mais alguma coisa para falar sobre essa questão? Só acrescentar que aqui é um exemplo prático da aplicação do Teorema de Pitágoras. E que muitas vezes isso é importante para os alunos perceberem que a matemática existe para que a gente possa solucionar situações da nossa realidade e não o contrário. Se a gente perceber aí, é como se a gente pensar, a gente consegue, se a gente imaginar essa ponte, a gente consegue medir a ponte, se a gente a gente vai estar sobre ela, a gente consegue medir a parte plana, que está nos nossos pés, e o pilar de sustentação, sob o poste de sustentação, a gente também consegue medir, porque antes de colocar a gente fez essa medição. Agora, depois este tamanho que vai formar com essa inclinação, a gente não vai conseguir medir, porque a gente só conseguiria medir se a gente pegasse uma trena de lá de cima da ponta até embaixo. E isso é complicado. Então, é mais fácil eu usar desse meu artifício do Teorema de Pitágoras para saber a metragem de cabo que a gente vai utilizar. Por quê? Porque ele fez a medição do solo e fez a medição do mastro que ele ia colocar, desse mastro que ele ia colocar para colocar os cabos. E aí, depois que ele colocou, que ele consegue saber o tamanho de cabo que ele vai utilizar. Só que o método, sem usar cálculo, seria pegar uma trena, um metro, e medir de lá da ponta até o solo. Só que isso é muito difícil para o ser humano. Pensamos em limitações ser humanas. É difícil fazer. Então, o Teorema de Pitágoras vem nessa situação para quê? Eu não precise fazer essa medição manual. Eu vou fazer um cálculo, usar um teorema, usar a lógica de Pitágoras, que serve para todos os triângulos retângulos, porque se eu observar o mastro e o solo, eles são dois ângulos, eles são dois segmentos retos que formam um ângulo reto. E essa teoria me diz que se eu tiver um triângulo retângulo, à frente do meu triângulo retângulo, eu tenho a hipotenusa. E eu consigo calcular essa hipotenusa, eu consigo saber essa hipotenusa sem, que no caso é o fio, sem passar a régua, o metro ou qualquer instrumento de medida. Eu só faço isso através do cálculo. Então, eu fiz o cálculo primeiro do mastro, antes de colocar, e fiz a medição do meu solo. E aí eu consegui descobrir qual o tamanho que eu ia conseguir utilizar. Se você observar lá, ele pegou de um mastro até o outro, ele dividiu na metade. Porque o total tinha... ele dividiu na metade, deu 106 para cada lado. Ele queria que ficasse exatamente na metade. Então, ele dividiu 106 para um lado e 106 para o outro. Então, ele tinha 212. Ele tinha 212 metros de um lado até o outro.
Se ele tinha 212 metros de um lado até o outro, e ele queria que esse fio ficasse exatamente no meio, ele fez o quê? Dividiu na metade. Se ele dividiu 212 na metade, deu 106. Então, quando ele fez a medição até 106, que seria aonde ele queria fincar, ele queria colocar esse fio. Então, ele já sabia disso. Aí, ele sabia também que o tamanho do poste que ele colocou, do mastro de sustentação desse cabo de aço, seria de 103,45 metros. Ele já sabia disso. Com essas duas informações, ele não precisou ir lá e fazer a medição deste fio. Ou seja, ele não precisou passar esse fio para saber quantos que ele gastou. Ele fez o cálculo antes para saber quanto cabo de aço ele ia utilizar. Ok? Então, ele fez esse cálculo. Aí, ele demonstrou que é 148 metros, aproximadamente isso. Se ele fosse usar para os 4 outros cabos, se ele fosse pensar no total dessa ponte, ele ia multiplicar por 4, que ia dar 592 metros. Então, ele já saberia que ele ia usar 592 metros de cabo de aço. Então, ele não ia comprar nem mais, nem menos, ele não ia mandar vir para essa obra nem mais e nem menos. Ele já sabe o quanto ele vai utilizar. Então, ele vai economizar dinheiro, ele vai economizar tempo e transporte, porque ele não precisa usar tanto caminhão para transportar uma coisa que talvez nem seja utilizada. Ele já sabe o quanto ele vai utilizar. Então, o Teorema de Pitágoras serviu para solucionar um problema ou uma situação que a gente tem de alguns engenheiros aí no dia a dia. É uma conta bem simples, básica, mas que dá soluções para coisas que são complicadas de fazer ali no manual. Ficou claro do entendimento geral dessa situação? Responda para mim para a gente encerrar. Ficou claro o entendimento geral do esquema, do que foi proposto? Porque a gente viu o cálculo no começo, mas agora teve a explicação do motivo do cálculo. Melhorou? Matheus, Camille, João, Jennifer. Tudo bem? A gente já está já ficamos bastante tempo, estamos com o horário bem em cima. Então, a André vai comentar o final aqui e a gente vai encerrar. Só para lembrar vocês, lá no livro tem mais exercícios a respeito dessas relações métricas do triângulo retângulo. É importante que vocês acompanhem, se puder, faça outros exercícios, podem perguntar para nós, tirar as dúvidas, porque uma vez aprendido isso daqui, vocês nunca mais vão esquecer. Não sei se vocês conseguiram observar, teve um exercício em que apareceram os números 36 e 64, e a soma deles deu 100, tá? E esses números, eles sempre costumam aparecer. Já nesse último aqui que está na tela, ó, depois apareceu o 80 aqui desse outro lado, tá? O A, se não me engano, quanto que ele valia? Deixa eu achar aqui. 80, 60, tá? Então, são números que vão acompanhar a gente. E quando o professor aqui colocou, no caso, a raiz quadrada de 2.304, cuja resposta é 48, se você está no meio de uma avaliação, por exemplo, precisa achar esse número, lembram que numa outra aula, ele ensinou vocês a fazer a decomposição em fatores primos? Aquilo lá acompanha a gente também sempre. E aí vocês podem ir fazendo e praticando, que vocês vão ver que quanto mais praticar a matemática, mais fácil vão se tornar os exercícios. Então é isso, gente. Muito obrigado. Tenham um bom resto de terça-feira. Espero que vocês estudem e resolvam os exercícios que sempre está lá no Google Classroom. Então, toda semana verifica o Google Classroom, porque se você perdeu a aula de terça-feira, você consegue ver lá no Google Classroom. E também tem as aulas do Centro de Mídia, se você não conseguiu ver as 2 horas, eu também posto lá no Google Classroom e as atividades. Então, toda semana, você tem que entrar lá para verificar o que tem para ver, os vídeos que tem para ver e as atividades que tem para resolver, tá bom? Então, é só isso por hoje. Então, tenha um bom dia.